Neemias, capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias de Beonita e Jadom Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atuz, filho de Azabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Pat-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Razabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Babai, filho de Henadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassub defronte da sua casa. Depois deles
reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Henadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Neemias 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra.
Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Neemias 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos,
e todos os meus moços se juntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo.